Alternativa. Assinale a alternativa que está em desacordo com as disposições legais relacionadas com a reparação de danos causados pelo delito. Está em desacordo com a lei. Relacionadas com reparação de danos causados pelo delito. Qual alternativa está contra a lei relacionada com reparação de danos, ação civil ex delito? É permitido ao juiz na sentença condenatória criminal estabelecer valor mínimo para reparação do dano, considerando os prejuízos sofridos? Sim, está de acordo, está correta, ou seja, não é ela. A sentença absolutória criminal, fundamentada no reconhecimento categórico da inexistência do fato inexistente, obsta a propositura, está certo, então não é essa, porque é para assinalar que está em desacordo, ou seja, fato inexistente, negativa de autoria, simplesmente obsta sim a propositura da ação civil ex delito, está correta. A ação civil para reparação do dano pode ser proposta pelo ofendido, ainda que arquivado o inquérito policial instaurado para apurar o delito. Olha, está bem genérica. Ação civil para reparar o dano pode ser proposta pelo ofendido, ainda que arquivado? Eu acho que sim, porque se não fala, acho que está certo, porque se não for arquivado por fato inexistente negativa de autoria, não está bem claro, então ela ainda está correta. Então vamos imaginar que não é ela. Vamos aguardar uma mais correta ainda. Tratando-se de ação, mais incorreta ainda. Tratando-se de ação penal privada, ação pública condicionada, a homologação do acordo para reparação do dano decorrente da infração penal, tratando de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada. Tratando-se de ação penal privada ou ação penal pública condicionada, a homologação do acordo para a reparação do dano decorrente da infração penal de menor potencial ofensivo acarreta para o ofendido a volta que eu estou viajando. Tratando-se de ação penal privada ou ação pública condicionada à representação, a homologação do acordo para reparação do dano decorrente de infração penal de menor potencial ofensivo acarreta para o ofendido a renúncia ao direito de queixa ou representação? Você acha que a homologação de um acordo para reparar o dano da infração penal acarreta renúncia ao direito de queixa? Não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Por isso que eu acho que essa pode ser a correta, porque está em desacordo com a lei. Agora vamos aguardar a próxima. Impede a propositura da ação civil a sentença absolutória no juízo criminal que decidir que o fato não constitui crime. Fato inexistente, negativa de autoria. É essa. Porque se o fato não é crime, não importa. Somente se o fato é inexistente ou negativa de autoria que impede a propositura da ação civil. É essa. Mas essa D me deixou bastante em dúvida, essa D. Vamos ler a D de novo. Tratando-se de ação penal privada ou ação penal pública condicionada, a homologação do acordo da reparação do dano. Se você fizer um acordo reparando o dano, né, e esse acordo for homologado numa ação de menor potencial ofensivo, o ofendido significa que renunciou ao direito de queixa, se ele aceitou um acordo. É isso mesmo? Qual artigo que é isso, letra D? A homologação do acordo. Cadê? Ninguém comentou D, por favor? D. Artigo 74 da Lei 9.099 de 95. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Não dá para recorrer. Você fez um acordo. E terá eficácia de título executivo a ser executado no juízo competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação pública condicionada à representação, somente nessas duas modalidades de ação. Somente na ação pública condicionada à representação e somente na ação penal privada. Só na privada, ação privada, e na ação condicionada à representação.
ok? Somente na ação penal privada e somente na ação penal pública condicionada à representação. Somente na ação penal privada e somente na ação penal pública condicionada à representação é que o acordo homologado acarreta renúncia, sim, ao direito de queixa ou representação. Se a alternativa falar assim, candidata Aline, na ação penal pública, o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação? Não, não é ação pública. É somente tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação. Qual pública que é condicionada à representação? Então, sim, o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação.